Oi, tudo bom? Passando aqui para conversar um pouco com você nesse canal que é feito para a família, onde a gente fala sobre a necessidade de termos controle ou termos o comando da situação de uma forma tão saudável, onde a autoridade precisa ser entendida de forma saudável. Autoridade no sentido de conhecimento, autoridade no sentido de manejo, autoridade no sentido de entendimento, de compreensão e até mesmo de decisões. Eu passei para falar um pouco com vocês sobre a necessidade que temos de entender como funciona o cérebro. Nós temos vários vídeos na internet que falam sobre como funciona o cérebro da criança e como funciona o cérebro de modo geral para o processo de aprendizagem. E quando eu coloco para vocês, né, a necessidade da gente falar sobre isso, que é exatamente a base de toda a ideia do FAQ, que é o nosso método, e aqui no canal a gente está o tempo inteiro tentando mostrar para vocês essa necessidade. E por que, que a gente fala que mesmo com diagnóstico, com uma boa intervenção em relação ao processo familiar, tudo fica mais fácil? Por que, que a gente está insistindo tanto nisso e por que, que é tão difícil acreditar nisso? Porque, na verdade, a gente imagina que um diagnóstico ele é curado pela medicina e que, naturalmente, os terapeutas que vêm a ter dentro do seu consultório ou dentro do seu dia a dia queixas e o manuseio em relação a isso vão curar também todas essas questões. E o comportamento, como eu já contei em outros vídeos, de 70 para cá, com o psicologismo e essa coisa dialógica e essa horizontalização da relação, a gente ficou muito baseado na questão do comportamento e esqueceu um pouco de olhar para como é essa construção e essa constituição. E daí a minha preocupação. Por que, que eu me preocupo tanto em pedir, em orientar, em estar aqui para falar com vocês sobre a necessidade que a gente tem de compreender como o cérebro trabalha? Se a gente está lançando hoje, se eu estou lançando um método dentro desse processo online, se a gente está tentando manter esse vínculo com vocês e que é um processo que vai ser continuado, vai ser acompanhado, é porque a gente acredita que a gente precisa ter o nosso triângulo, a família, a escola e o tratamento, se houver necessidade, porque são eles que vão fazer todo o manuseio desse processo social da criança. Nós recebemos várias manifestações de famílias que estão pedindo ajuda. E que ajuda seria essa? Então, hoje eu vou começar a mostrar para vocês entenderem um pouco mais como funciona o funcionamento cerebral. Como eu já havia falado, né, e como eu falo sempre nas minhas aulas, eu dou aula de neuropsicologia, neuropedagogia, então eu transito muito por essa área, e é uma área que, inclusive, eu tenho formação desde a graduação, e fiz pós-graduação nisso tudo, e acho que é importante todo esse conhecimento, baseado, inclusive, no meu trabalho, que é de funcionalidade. Então, assim, o cérebro da criança, ele vem pronto para ser startado em todos os seus processos. É importante que vocês entendam de que o ser humano, eu falei isso essa semana na minha aula onde eu tive, é importante que se entenda que o ser humano nasceu essa criança. A primeira coisa que vai ser levada em consideração é todo o processo genético dessa criança. Essa genética que vem de um pai e de uma mãe. Tem que ter um Y e tem que ter um X. Não tem jeito. Então, essa genética tem que ser levada em consideração. Posterior a essa genética, a gente tem todo o contexto familiar e o contexto social dessa criança, que seria tudo aquilo que a família pode passar para essa criança. Se por um acaso essa criança tiver um diagnóstico, é mais uma coisa, é um plus, onde os sintomas serão exacerbados, demonstrados, vão aparecer, mas acontece que ele vem de todo um processo comportamental. Ele não surge do nada. Um sintoma, ele é, digamos assim, o exagero de um comportamento ou de um algo que você tenha no organismo que se apresente de forma patológica. Entenderam? Então, você tem uma criança que ela, digamos, vou dar um exemplo bem prático, que é a questão da questão sensorial, que traz muito a questão do autismo. Deixa eu só fazer um adendo aqui.
Todo mundo tem um transtorno de percepção sensorial, seja ele qual for. Gustativo, olfativo, visual, auditivo, proprioceptivo ou vestibular. Todo mundo tem um, mas nem todo mundo é autista. Toda criança que apresenta o espectro do autismo não necessariamente tem reações sensoriais. Ela poderá vir ou não. Então, essa máxima de que tem relação sensorial é autista não existe. Nem toda criança tem e nem todo mundo que tem é. Basicamente isso. Vamos lá. Então, a questão sensorial. Quando a gente apresenta uma hipersensibilidade auditiva, isso incomoda. E as crianças têm esse gesto ou esse gesto. Porque isso abafa e diminui os ruídos que doem o ouvido dele. É como o ouvido de cachorro, que é ouvidos muito significativamente, às vezes, alto ou grave ou muito fino, incomodam a criança, dói o ouvido. Como cortar cabelo, que é proprioceptivo, ou a unha, ou muitas vezes encostar o pé no chão. São reações proprioceptivas. Todo mundo corta cabelo porque tem cabelo, todo mundo corta a unha porque corta a unha. Quando a criança manifesta uma dor ou acha que vai sentir uma dor nessa relação, isso é um sintoma. Um sintoma. Não necessariamente isso é uma doença, é um sintoma. Um sintoma nesse aspecto de uma reação da integração sensorial que essa criança tem. Não significa que ele tenha um transtorno. Pode ser somente de percepção sensorial. Então, vamos lá. Vamos voltar para essa genética. Essa genética, ela traz a personalidade desse indivíduo que ela foi, de alguma forma, trazida da concepção do Y com esse X. Essa personalidade, ao longo da vida, através da questão familiar, desenvolve o caráter do indivíduo. E quando as coisas começam a acontecer? Então, vou explicar para vocês o que é startar situações do corpo humano. Quando a criança ela apresenta uma necessidade de controlar esfíncteres do xixi e do cocô, é necessário que o pai e a mãe treine essa criança para que esse esfíncter seja iniciado. Ele não sabe que precisa começar. Ele só vai, e é neurológico, só vai conseguir apresentar-se como esfíncter controlador quando houver necessidade. Então, quanto mais tempo passa, menos você consegue colocar o esfíncter para trabalhar. Aos 2 anos, você começa a treinar essa criança para startar o início do funcionamento do esfíncter. Isso é neurológico. Assim como todas as suas funções. Elas começam a funcionar através do desenvolvimento normal da criança ou quando nós, pais, fazemos isso acontecer. Acontece isso com o cérebro também. E o comportamento é o resultado de todas essas intervenções. Então, a criança, ao iniciar conhecer o mundo, ela começa a manifestar necessidades e começa a trazer essas necessidades naquilo que a gente chama de comportamento. Quando a criança cai, quando a criança chora, quando ela chora de dor, a gente manifesta para a criança esse ensinamento. Doeu, machucou, eu vou cuidar. Isso é um conceito. Quando a criança usa o choro para conseguir as coisas e ela recebe essa coisa, eu estou dizendo a ela, chore que eu te dou. Porque a ação do adulto é que vai startar e vai instalar o comportamento da criança. Aí você vai dizer, mas a minha é mais difícil, a minha é mais fácil, a minha é assim. Sim, porque existe o complexo genético. Eu posso dizer que os meus filhos tinham uma personalidade, né, porque estão vivos, muito forte. Então, o meu filho, quando caiu no chão a primeira vez, querendo algo, eu disse a ele, você vai ficar no chão, eu vou me embora. Eu não vou ficar aqui vendo isso. Eu levantei,
Eu passei, fui embora e ele veio atrás de mim. Ah, mamãe, pare de chorar, porque eu não vou fazer o que você quer. Mamãe não vai lhe dar, muito menos chorando. E ele parou de chorar, não presenteei ele, não dei o que ele queria e ensinei a ele que quando ele quisesse algo, ele tinha que falar comigo e eu poderia dar ou não. Eu não, evidentemente, troquei com ele, não manifestei e não instalei na cabeça dele que toda vez que ele me pedisse, eu daria. Eu veria se eu poderia ou não. Eu instalei com ele uma forma de comunicação. A minha filha, quando fez isso pela primeira vez, que ela se jogou no chão aos 2 anos, e que eu disse, fiz a mesma coisa. Pô, pá, estava na técnica, segundo filho, você vai cair no chão. Se você ficar no chão, eu vou te deixar aí. Eu vou embora, eu não vou fazer o que você quer. O que a mocinha fez? Se mandou. Ó. Ela não era igual ao meu filho. Eles são diferentes porque têm personalidades diferentes. Toda a minha atuação em relação a ela mudou. Eu não podia usar a mesma vertente. Eu tinha que fazer de uma outra forma com ela para instalar nela uma outra forma de comunicação. Se jogar no chão, ela não se jogou mais, mas ela manifestava de outra forma porque ela é mais tinhosa em relação a isso, para as coisas que ela quer. Ela tem uma compreensão melhor, ela melhorava, mas ela era mais danada. E o meu filho, ele era mais tinhoso quando queria as coisas, mas tinha uma relação de comportamento mais tranquila. E são 2 irmãos. Para cada um, eu tinha que manifestar uma forma de intervenção diferente. Ambas com o mesmo objetivo, instalar o limite. Que depois o meu conhecimento, vindo com a neurociência, hoje, eu falo para vocês que seria iniciar o processo da função executiva, que é o sistema de administração cerebral, onde ele traz para nós o controle inibitório. O que seria, então, esse controle inibitório? É exatamente o controle do cérebro, que vocês podem encontrar e entender no filme Divertidamente, onde aparece o nojo, o medo e a raiva, onde o medo é uma espécie de controlador de ações do indivíduo. Não uma coisa fóbica, patológica e doentia, mas algo que para o ser humano em relação a ações que podem virar comportamentos compulsivos ou impulsivos. Então, qual é o meu papel? Eu sou aquela pessoa que aciono os botões de controles ou de starts de situações funcionais para a criança. O que eu estou propondo enquanto família, construindo comportamentos, é exatamente isso. Eu também tive filhos danados e que iam contra não, e que brigavam, mas a minha postura era uma só. Eles é que tinham que lutar por isso, e a minha era me manter no meu lugar. Eu tenho famílias hoje que me procuram pelo telefone, pelo celular, pela própria online, para que eu possa explicar e acompanhar como instalar tudo isso, porque é o primeiro passo que nós precisamos para poder intervir com a criança. Então, se uma criança chega para mim e ela traz um comportamento que eu preciso passar para os pais dentro desse triângulo, família e tratamento, eu preciso, junto com vocês, startar esse processo. Vocês, através da autoridade parental, serão a primeira instância de autoridade da criança. Quando vocês instalam isso na cabeça da criança, no cérebro, tudo fica mais fácil. Daí eu vou retomar a ideia do carro. Quando a gente pega um carro e ele está sujo, com o motor sujo, e a zoada é muita, eu preciso limpar para poder descobrir, de fato, qual o diagnóstico daquele carro. A limpeza, então, seria uma forma de começar a entender esse diagnóstico. Porque isso não necessariamente faz parte do diagnóstico. Todo esse comportamento que vocês hoje estão sentindo, tenha um diagnóstico ou não, não
é um diagnóstico, não é um sintoma, é apenas a necessidade que a família tem de estartar, iniciar o processo do controle inibitório que está dentro do administrador do cérebro, chamado função executiva. Entenderam? Daí a necessidade da gente realmente trazer essa compreensão para vocês, porque nada disso está sendo feito empiricamente. Há 37 anos e de 20 anos para cá que eu venho percebendo o quanto as famílias estão precisando de ajuda, o quanto é necessário estarmos juntos nesse processo. Como a minha agenda está lotada, eu não tenho tempo, isso não é uma coisa difícil, não é. Gente, é uma semana para um resto de vida feliz. É uma semana de sacrifício para uma vida em paz. É uma semana para um resto de situação, de aproveitamento, de condução, de educação de filho. Onde na sua adolescência vocês vão ter mais tranquilidade. São inúmeros casos que eu tenho, inúmeros, onde as crianças e hoje adolescentes estão indo muito bem, porque esse controle foi instalado logo no início. Como fazer isso de lá para cá? Exatamente da mesma forma, sendo que a gente vai, aos poucos, ensinando ferramentas de controle. Aí vem a palavra controle, não é controle no sentido de ficar, de ser abusivo, de ser violento, de ser determinante, não vai mexer com a essência dos nossos filhos, pelo contrário, vai trazer ela de uma forma saudável. Isso porque todo esse controle e toda essa função que foi iniciada com o comportamento do adulto para a criança, vai poder trazer para essa criança o benefício também do aprendizado. Porque esse aprendizado, ele necessita de controles, inclusive corpóreos, espacial, visual, auditivo, para poder ter a atenção. Tudo isso é em cima da neurociência. Essa atenção é necessária para que eu possa ouvir, ver e processar. Quando eu paro o meu corpo, a minha motricidade encontra-se em alerta para o processo de aprendizado, eu estou sendo governado por mim mesmo. Eu preciso parar para atender. Quando eu tenho uma agitação provocada por essa desorganização de quereres e de desejos mal administrados, evidentemente que a professora falando não vai me ter nenhuma atenção. Eu não tenho interesse por isso, porque o meu interesse, o meu desejo é amplo e a minha mãe e o meu pai cedem a sempre que eu quero. Fica desgovernado. É um trem descarrilhado. O que a gente quer? Botar esse trem no trilho. O que a gente quer? Colocar esse trem para andar onde ele tem que andar. Mas a criança vai ficar assim? Não. O que vai ficar em ordem é o cérebro. Daí a criança vai ser criativa, líder, positiva, vai poder viver de forma, até brincar, agitar, correr, mas de forma organizada. Porque essa desorganização que não foi trabalhada para esse contexto faz que a criança fique de forma impulsiva e, às vezes, compulsiva nos seus comportamentos. Por isso, choros, birras, guerras, confusões para aquilo que ela acha que ela merece ter. E aí a gente vai para o direito da criança. Ela tem direito de lutar, sim, pelo que ela quer. Mas eu tenho a obrigação de batalhar e de lutar e de mostrar a ela que isso não é bom para ela. Ela não tem condição de julgar o que é bom e o que não é, o que é certo e o que é errado, porque esses valores são construídos. Olha o comportamento sendo construído a partir do momento que a criança ouve, olha e elabora.
No momento que eu começo a construir o que é para a criança certo e errado, quando eu vou educar essa criança e dizer, oh, está certo, ela sabe que certo é uma coisa boa. Quando eu digo para ela, não, tá errado, mamãe, não é assim, ela entende que é uma coisa ruim. Você começa a construir para o seu filho o que é certo e o que é errado através da própria face, que é o primeiro contato da criança e a importância desse processo para a vida dessa criança. Gente, é uma semana de intervenção, muitas vezes de sacrifício, as pessoas acham que é, e eu acho que não é sacrifício, é uma semana, é como tirar a fralda de uma criança, é uma semana para o resto da vida sem pagar fralda, que é caro pra caramba. Uma semana para a felicidade para o resto da vida. Pensem, o fato está aí. Família construindo comportamento. A minha ideia é ensinar isso para vocês. Uma semana para o resto de uma vida feliz. Ok? Beijo. Se gostar, dá like, compartilha, discute, tragam a dúvida que vocês tiverem e sempre que a gente puder, a gente vai estar aqui respondendo a essas dúvidas de vocês. Se vocês não compreenderem alguma coisa da nossa live, pode perguntar. Dentro de tudo que é possível, eu vou estar aqui respondendo essas questões para vocês, tá bom? Beijo no coração.